Qualquer coisa que alguém pode tomar, esse nunca vai ser o melhor investimento. Nunca. Isso não tem possibilidade. Mesmo morrendo, ainda continua valendo. Olha que louco. Esse negócio se chama sabedoria. Sabedoria é o conhecimento sendo colocado para fora. Se você é uma pessoa que investe naquilo que não tem como ser roubado, e na hora que você taca para cima, você multiplica, e mesmo morto, o negócio ainda continua valendo e rendendo, é isso que você vai investir. Por que eu vejo muita gente tendo problema na vida? Porque ela quer imitar o comportamento do outro e não entendeu a frequência que o outro carrega. Por que a maioria das pessoas se frustram? Porque elas querem gravar um vídeo da vida de uma pessoa e falar, vou fazer igualzinho. Você não tem a frequência daquilo. Como é que faz para prosperar muito? Você tem que subir o nível de frequência. Conhecer desperta a recepção dessa frequência. A sabedoria é colocar para fora. E se eu coloco para fora, eu aumento esse nível de frequência. O que é frequência? Frequência é uma onda. Tem gente que entra numa onda no mar, olha que legal isso aqui. Ele entra no mar nadando, o outro entra com prancha surfando, o outro entra com a lancha navegando. Tem gente que faz nado, o outro surfa e o outro navega, certo? É assim também no cérebro. Tem gente que entende um nível e fala assim, poxa, eu vou conseguir fazer isso aqui, mas faz nadando. Imagina o custo de vir uma onda gigante você nadando contra ela. É a percepção de várias pessoas sobre a prosperidade. Que ela está nadando num negócio que está vindo contra ela, ela perde a força e acaba voltando afogando. Ali só vai navegando. Você tem uma força humana limitada para nadar. E dali para frente você tem que ir de quê? Tem que ir de barco. Significa o quê? Que a gente precisa investir em lugares que de fato esse investimento a gente não precisa ir no braço. A gente sai no braço para aprender a nadar, para salvar a nossa vida, mas a gente precisa de pegar uma embarcação. Essa embarcação é uma frequência nova. Engraçado, estou falando só de cérebro até agora. Qual que é o maior investimento que a gente tem que fazer? Em nós mesmos. O que você pode investir, que ninguém pode tomar, que para mim é o maior investimento de todos, chama-se experiência. Tem um mar, tem um estreito, chama Estreito de Drake. Vocês já ouviram falar nesse estreito? Ele fica abaixo da Argentina, o lugar onde mais afundou navio no mundo. Ninguém gosta de passar lá. A galera dá a volta por cima, vai pela África, mas não quer passar ali. Porque ele é um lugar perigoso, frequência alta de navegação. É o lugar onde as pessoas têm intimidade com Deus para resolver os problemas delas. O Estreito de Drake é um desses. Significa que muita gente nem chega nesses lugares. Esse lugar é um lugar perigoso. E o que é mais interessante de todos, não estou falando de oceano, continuo falando de cérebro. Porque se eu estou falando de cérebro, você tem que aprender a navegar. Vai ter que aprender a surfar. Vai ter que aprender a nadar, porque vai ter um caso de emergência. Então me dá coisas práticas. O que eu faria esse ano, o mais rápido possível? Vou te contar um segredo. O mundo é movido por histórias. E seu cérebro precisa amadurecer para você fazer essas 5 coisas com histórias. Assistir história, comprar história, viver história, editar história e vender história. Quem não estiver vendendo história está perdendo toda a vida só comprando e só olhando a história dos outros. Assistir, comprar, viver, editar e vender. Se cumprir esses 5 aqui, pode comprar a história que você quiser. Se você fizer 5 estágios da história, você prospera. Não tem problema comprar a história dos outros, não. Lembra de comprar? Lembra de assistir? Comprar, viver, editar e vender. O que as empresas fazem? Por exemplo, o iPhone vende história. Tinha uma barulho da BlackBerry que contava a história. Tem teclas igual ao computador. Aí o cara falou, mano, eu quero contar outra história. O tanto que é chocante a questão da história. Do porquê que você tem que alinhar a sua cabeça para você prosperar em 2025. O Steve Jobs fala, o que é a dádiva desse telefone? Tem muita tecla. Então eu quero que tire todas as teclas. Quando ele manda tirar todas as teclas, ele mandou pôr uma. Os caras deu conta de fazer uma, ele falou, agora eu quero que tire todas. Todo o mercado mundial foi alterado por conta do Steve Jobs. Por isso que a empresa vale 1 trilhão. Eles governam essa história e eles fazem a gente ficar esperando o iPhone 17, que vai ser do mesmo jeito. Só que a gente fala, é 17. O que tem? 17. Comprar o 17. Tem um amigo meu que é engraçado, ele fala, é do Satanás o iPhone. Só que na Bíblia tem outra história. Aqui, se eu sou cristão, eu posso abençoar aquilo e aquilo é meu agora.
Porque você imagina se eu vou ficar rastreando, se você falou que aquilo é de diabo ou não, eu não vou poder ter quase nada. Mas eu entendendo a história sobre bênção, sobre maldição, eu abençoo o que eu quiser, a propriedade é minha. Ou então eu posso viver acusado acreditando em outra história. Até todo tipo de história vai sendo alterado. Só que aqui é o detalhe. Eu tenho uma pergunta, que história que você quer contar esse ano? Engraçado é que você olha para a história do Titanic, é a história de uma mulher que traiu o marido que estava no próprio navio, mas você chora porque o cara morre no final e você não presta atenção no que está acontecendo. É engraçado, eu não quero saber valores, quero saber de princípio, eu quero saber que eu chorei por causa do Jack. Que Jack, mano? Os caras estão pegando a mulher do outro que está no mesmo navio, mano. A história de um naufrágio, uma mulher que não respeita a família, não está nem para nada, e você está lá comprovando, a história é boa. Você viu que desligou seu juízo de valor, você nunca percebeu isso. Ali está uma história de merda, mas você está doidinho nela, porque o Cameron fez o filme e pôs você para chorar. Quando eu comecei a perceber esses golpes de história, eu não só não assisto para eu não pegar aquilo, eu não assisto para não perder meu tempo, porque eu não quero viver aquele tipo de história e que não existe nunca ideologia neutra, todo mundo está militando em relação a alguma coisa. O que eu comecei a investir na minha cabeça para ter percepção e leitura, para não cair nesse tipo de conversa? Me dá só 1 minuto da sua atenção. Você já parou para pensar que sua vida financeira poderia ser completamente diferente? Não é mágica, não é pirâmide, é um sistema comprovado. Deixa eu te apresentar o mapa da prosperidade. Clique no primeiro comentário agora mesmo. A melhor coisa que você pode investir na sua vida é seu cérebro. Se quiser ir embora, era isso que eu tinha para falar. Mas eu vou ter que ficar contando história para você rir, para você ficar com raiva. Porque o mundo é o quê? Uma história. E se eu contar histórias legais, talvez eu possa convencer você. Mas se interessante, se eu saísse agora e acabasse com a palestra agora, você ia ficar com raiva. História. Sugestão para 2025, crie sua própria história. Para criar a própria história tem que ter a própria cultura, tem que nutrir o próprio ambiente, tem que continuar aprendendo, tem que continuar avançando, tem que continuar conectando. O segredo do mundo é a história. Por que a Globo odeia a gente que é influenciador? Você sabe ou não? Porque ela sozinha centralizava a história. O que aconteceu? Agora tem 4 milhões de pessoas influenciadoras com o celular na mão contando 4 milhões de histórias. O que eu quero que você entenda é que a história do jeito que você está contando, ela está fazendo você prosperar só desse tanto que você prospera. Por exemplo, vamos ver o jeito que você está comendo comida. Depende da história em relação à comida que você conta para você mesmo. Se você não mudar essa história, você não dá conta de avançar. A história que você conta para você pode tirar você da cama e você não pode estar dormindo o tanto que deveria. Então a história errada vai dar resultado errado. O que você tem que fazer então? Você precisa editar histórias. Repete assim, ó, preciso editar histórias. O que significa isso? Se eu ganhar o poder de editar a história, eu posso mudar a minha história. A capacidade de entender que o mundo é movido por isso. Por que Deus deixou a Bíblia? Porque a história está lá dentro. Massa demais isso. E a história é o seguinte, a história de um pai em busca de um filho, de vários filhos, deu o seu único filho como oferta, foi para casa, está te esperando em casa. Essa é a história. E no meio da história, o diabo quer te matar na história. Veio para matar, roubar, destruir. Mas na mesma história, tem alguém que é o caminho, a verdade e a vida. E se você quiser até Deus, você não vai sem ele está falando isso. Essa é a história. E a história é o seguinte, você está com problema, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você está com medo, seja forte e corajoso. Está escrito na história, está ou não está? Ah, eu não sei se eu dou conta. Tudo posso naquele que fortalece, também está na história. Foi pela liberdade que Cristo vos libertou. Deixa eu te falar uma coisa. Se está ruim sua história, é porque você não entendeu a história de fato. Ruim está a história do diabo que não tem perdão. Você tem perdão todo dia. É engraçado que está escrito lá em Mateus 6,14 o seguinte, que se você não perdoa seu irmão que vê, como é que Deus vai te perdoar? Deus não vai te perdoar. Ou seja, por que não está fluindo sua história? Porque a história travou por sua culpa. Porque você quer segurar a história dos outros na sua história. Solta essa história. Aí eu te dou um alerta, cuidado com esse tanto de história. Harvard acabou de descobrir um novo termo chamado brain rot, que é cérebro podre, apodrecido. Você está exposto a muita história ao mesmo tempo e não está fazendo nada com isso. O seu cérebro está perdendo a capacidade cognitiva de pensar e criar. Eu não investiria, se eu quero romper, eu não investiria em coisas que alguém pode tomar.
Mas eu cresci, eu posso investir nessas coisas? Desde o começo, se você quiser investir no que aquilo que as pessoas podem tomar, você pode investir, claro que você pode. Mas lembra de uma coisa, investir naquilo que ninguém pode tomar vai fazer sua história mudar radicalmente. E aqui está o detalhe. Se você aprender de tal forma, você não vai precisar ficar preocupado com o que os outros acham, porque você já investiu aqui que não importa o que os outros acham. Aí sua história fica diferente. Começa a investir na história de ter uma mente melhor, resolver as coisas de forma mais rápida, ter repertório, ter uma rede de contato, ter mais conhecimento, mais sabedoria, passar por mais desafios, por mais fracassos, por mais tudo. O que vai acontecer? Eu construo uma outra história, a casa que eu vou comprar não é aquela e nem vai ser financiada. Porque se eu aprender a introjetar conhecimento, sabedoria, desafio, tarará, e mudar isso na minha cabeça, o que eu vou fazer? A pior história que existe é aquela que a pessoa fala sua que é mentira, você ainda acredita. Você fica desanimado, mas a pessoa me ofendeu. Isso é uma história que não existe. Deixa eu te dar um código mental. Quando alguém falar uma verdade sobre você, você pode fazer alguma coisa contra isso? E se for mentira? Tanto faz. Tá aí o segredo para você entender. Tudo depende da história que você conta. Eu pagaria milhões para ter certas histórias. Eu pago milhões. Pagaria não, é isso que eu faço. A televisão conta uma história para você, né? Você está lá feliz, trabalhou, chegou em casa, aí entra no intervalo comercial e fala, colesterol, não sei o quê. Aí tem que mudar a cor de cabelo. Aí você comprou um carro, os caras vão lá e lançam outro carro. Você nem terminou de pagar o carro e já está contando a história que o seu carro está velho. Chama obsolescência por design. Seu iPhone, quem aqui anda com o iPhone 4 ainda? Levanta a mão. Por que não anda? Que chama obsolescência programada. Alguém fez isso de propósito. O mundo agora é movido pela internet. Vários de vocês não entenderam essa história. Por isso que vive de cabeça baixa. Se entender que este é o canhão do século, vai erguer a cabeça e vai produzir conteúdo. Fala só um na plateia, fala assim, irmão, tem vergonha. Fala. Mas é só gravar com vergonha, não vai mudar nada. Fala assim, tô com medo. Vai com medo. Eu descobri que quem aplaude a coragem é o medo, e coragem você só ganha quando você consegue o resultado. Eu achava que tinha que arrumar coragem para conseguir fazer. Coragem é patente de quem conseguiu. E as pessoas só vão falar que você é corajoso só depois de dar certo, porque quando está dando errado, fala que é irresponsável. Então, assim, no que você investiria? Para de falar investiria. Investe em você. Seja humilde para você aprender. Se você, como pessoa, não estiver contando a história certa, não vende. Vou te perguntar aqui. As pessoas confiam em gente que desiste das coisas? Não. As pessoas confiam mais em quem cuida do corpo, sim ou não? Elas confiam mais em gente que é espiritual? Gente que tem uma família forte? Gente que tem resultado? E por que essa história não é sua? Se você tem consciência dando sim para todas as perguntas, por que essa história não é sua? Na história que eu estou contando aqui, já percebi, aquilo que ele me chamou é tão maior que isso aqui é só um ensaio. Então para de ficar achando que você vive milagrosamente. Nossa, eu tenho mais que eu mereço. Significa que você planta pouco. Eu conheço a cabecinha religiosa de quem fala essas palavras para achar que é menos, para ver se exalta Deus no meio da sua miséria. É mentira isso aí. Você tem que entender que você foi chamado para ser governante, para ser filho. E não entender isso vai fazer você penar. Talvez nem história sua, vai ser na história dos outros. Minimamente, qualquer pessoa ruim, com história ruim, se fizer o que eu estou falando, cresce 10 vezes no ano. E para crescer 10 vezes no ano, tecnicamente, eu só crescer 0,0063% por dia. Dá para dormir melhor? Então dá para crescer. Dá para comer melhor? Então vai crescer. Dá para aprender melhor? Dá para fazer mais exercício? Cara, tem tanta coisa na sua história que dá para melhorar que não faz sentido você viver mais um ano ruim desse. Gente, o mais bobo, se só seguir a instrução, sendo bobo, ele cresce 10 vezes. Como assim, Marçal? O cara que ganha 1.000 conto, ele ir para 10 mil não é difícil. O cara que ganha 10 mil ir para 100 mil, de novo, não é difícil. O cara que ganha 100 mil ir para 1 milhão, nossa, aí é mais fácil ainda. E o cara que ganha 1 milhão para ir para 10, não sei te explicar assim, parece que quanto maior a frequência é mais fácil. Mas o jeito que você come, o jeito que você age, o nível de desfrute faz você ficar feio. Você não é feio desse tanto, não. Não, vou te falar, pelo menos um ganho você vai ter na palestra de hoje. Você não é feio do tanto que você acha. Essa história é coisa sua. Arruma uma pessoa para dar uma penteada nesse cabelo para você ver.
já dá uma melhorada. Já corta esse tanto de gordura e açúcar, já dá outra melhorada. Vai fazer exercício. Essa história sua vai terminar mal. Não, dá só uma fumadinha aqui no cigarrinho do capeta, vai morrer antes. Não vou dar só uma bebidinha aqui para acabar com as mágoas. Mágoa não acaba com isso, você só vai aumentar isso aí. Sua história está sendo contada errada. Por que você não tira um ano para você aprender de verdade? Deixa eu te falar uma coisa. Para de estragar uma das coisas mais poderosas que foram produzidos pela terra, que é o café. Não mistura açúcar nesta coisa. Você vai destruir o café. Essa história está errada. Seu paladar ama o amargo, só que você ficou infantilizado no paladar. Crianças fazem o que querem, adultos fazem aquilo que precisa ser. Então para de ser infantil com açúcar. Isso vai inflamar, vai te matar, cara. Sua história vai terminar mal. Isso, a história tem que girar em torno disso. O storytelling é começar a contar a história de terceiro, você entra na história, depois traz a pessoa. Igual o pino de airbag. Esse é o storytelling perfeito. Tem a ver com o benefício, eu entro na história, conto a história de terceiro, entro na história e trago a pessoa. Essa história pode ser uma hipérbole, uma hipótese, desde que não comece com você nem com a história dela. Se começa no storytelling atacando a história da pessoa, a pessoa vai correr. Começou a falar de você, pode gerar desinteresse, mas começou a trazer uma história interessante, hipotética ou não, e depois você entra mostrando o que aconteceu com você e que pode mudar ela, bingo. O problema nosso é que a gente quer estar sempre num status poderoso, que não tem que ficar não, cara. Tem hora que tem que se ferrar para dar certo. Tem hora que a gente precisa dar uns saltos em que vai parecer que a gente está irresponsável mesmo. Tem como humilhar rico. Nunca humilhe um pobre, você não vai ganhar nada. Mas o rico vai descobrir que ele não é rico, ele só tem dinheiro. Tem gente que tem muito mais dinheiro que eu, nunca fez nada. Nunca foi para lugar nenhum. Interessa, eu vou fazer o que Deus colocou no meu coração. Morto ou vivo? Quê? Morto ou vivo? Como é que faz morto? Coloca no coração de outra pessoa. Coloca nos livros, coloca na transformação que você está produzindo. Lucro ou sem lucro, morto ou vivo, eu vou fazer o que Deus mandou fazer. Então, quando eu falei lucro ou prejuízo, ninguém entendeu, mas a verdade é o seguinte, tem gente que só faz pelo lucro. Começou a dar prejuízo, eu vou parar. Eu não estou nem aí. Eu prefiro experiências de governo, de reinado, de transbordo no nível que eu estou do que voltar no meu primeiro amor. Então, aperfeiçoe no amor, porque o primeiro amor não foi sua primeira sensação, o primeiro amor é o dele. São três. O amor que vem de Deus, o amor próprio e o transbordo, que é amar o próximo. O primeiro amor é voltar a se ver como ele te vê, que é o amor original. Isso é o primeiro amor. Agora, cresça ao invés de infantilizar o ato apaixonante do primeiro encontro. Não volta lá não. Eu não gostaria de voltar nele. Tem 3 Ds no cérebro que se seguir essa sequência você está perdido. Primeiro, dúvida. Segundo, desânimo. Terceiro, desistência. Ele está do meio para o fim já. Por que não é bom duvidar? Porque se começar a duvidar, gasta energia. Aí vem um desânimo por falta de energia. Vem a desistência porque é insustentável continuar com essa pouca energia. DDD. Duvidar, desanimar, desistir. Não tem nada mais poderoso que a sabedoria. Porque quando eu ganho sabedoria, eu posso fazer perguntas para as pessoas. E fazer pergunta para a pessoa muda o jogo completo. Quantas pessoas eu tirei a intencionalidade dela através das perguntas? Eu cheguei em conclusões só usando uma ferramenta, pergunta. Eu não conheço nada mais poderoso que a sabedoria. E o que é a sabedoria? Sabedoria é fazer. Tem a sabedoria vertical, tem a horizontal. A vertical, a do trono, Kairos, a horizontal é a experiência. Pode acreditar que eu vou te falar. O que define o valor do ser humano são as suas experiências. A vida é boa demais, cara. Vocês complicam demais. Tem hora que não vai dar para fazer do jeitinho que o povo quer, entendeu? Só um recadinho para ninguém entender errado. Porque na hora que der resultado, as palmas vão comer. As palmas vão comer de qualquer jeito. Alguém vai dar tapa na sua cara, ou sua mãe vai bater na sua bunda, ou então no final vão bater palma pelo resultado. Mas sempre vai ter palma. Lembra sempre disso. Não faz sentido você não entender isso. Por que não prosperou como deveria? Porque não entendeu esse jogo até agora.